Gerenciar conflitos não é uma tarefa fácil. É muito complicado porque muitas vezes a gente tem dificuldade de alinhar as coisas que incomodam a gente e a gente costuma chegar até o limite, o que dificulta muito, porque quando a gente deixa chegar até o limite, a gente vai tratar isso de forma muito passional e geralmente a gente vai deixar a emoção tomar conta. Se você acredita que você não tem dificuldade nenhuma de gerenciar conflitos porque você fala o que pensa e você não guarda para você e você está acostumado assim a tratar essas coisas de forma até instantânea, cuidado, porque gerenciar conflito não é despejar aquilo que você acha, que você pensa de qualquer maneira, em qualquer situação para as pessoas. Isso não é gestão de conflitos e muito pelo contrário, você não consegue gerenciar as suas emoções. Então é preciso saber muito lidar com situações de desconforto e lidar com o conflito é essencial. A gente está chegando numa fase muito complicada porque a inteligência artificial ajuda a gente imensamente. Eu utilizo inteligência artificial para muita coisa, mas eu utilizo como uma ferramenta e não como uma substituta de coisas que eu preciso desenvolver. Então a gente está tendendo cada vez mais a ter dificuldade de se comunicar com as pessoas, de lidar com negativas, de lidar com situações que causam desconforto. Então, se a gente não se sente confortável, geralmente a gente costuma simplesmente não lidar com aquilo. Mas é importante sim entender que gerenciar os conflitos é uma parte fundamental do seu desenvolvimento, profissional e principalmente quando você é um gestor. Aí é indispensável. E vamos para a parte prática de quando a gente fala de gestão de conflito. Tudo bem, mas como que eu vou lidar com esses conflitos? Vamos pensar numa situação real que pode acontecer com você e muitas vezes você acha, mas isso não é um conflito, isso não preciso lidar, tá tudo bem, não me incomoda tanto assim. Mesmo que sejam as pequenas coisas ou as coisas que incomodam mais, é muito importante você lidar com elas até para impedir que elas se tornem algo grave, algo crítico, algo que vai te incomodando em uma proporção que quando você for lidar com isso, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais desafiador. Então, imagina que você tem um colega de trabalho e esse colega de trabalho, em uma reunião que você lidera, que você conduz, costuma sempre chegar atrasado. Além de chegar atrasada, essa pessoa, ela não contribui como ela deveria ou como você tem a expectativa. Ela não chega com as respostas que seriam necessárias já pesquisadas, já formatadas, já organizadas. Isso atrapalha muito a dinâmica da reunião e faz com que você e as outras pessoas percam tempo. Então, isso vai te incomodando em uma proporção cada vez maior, mas você não sabe como abordar essa pessoa. Então, você acaba deixando quieto e esse deixar quieto faz com que muitas vezes você tenha abordagens mais ríspidas com essa pessoa em reunião ou fora da reunião e às vezes até trata essa pessoa mal. Então, ao invés de conduzir isso, de deixar a reação tomar conta, essa reação que você tem pelo que você está sentindo, a parte mais importante da gestão do conflito é você gerenciar as emoções que você está sentindo. Então, se você ainda não desenvolveu isso muito bem, a minha sugestão para você começar, escreva mesmo o que você está sentindo. Escreva tudo que você está pensando. Que seja num caderno, que seja num aplicativo, que seja onde você quiser, mas escreva da maneira com que você quiser, sem filtro, sem ponderações. Depois que você escrever e desabafar aquilo, você vai separar dessa situação o que é emoção e o que é fato. O que é emoção, por exemplo, nesse caso? Essa pessoa sempre se atrasa, ele incomoda, essa pessoa ela faz de propósito, ela me atrapalha, essa pessoa ela não é um bom profissional, ela não se dedica, ela não entende o quanto o comportamento dela prejudica todo mundo. Isso é emoção. São emoções que você está sentindo por tudo que está acontecendo. O que são fatos aí? O atraso é um fato, a falta de comprometimento
em levar as coisas da maneira que seria necessário para contribuir com o trabalho de todo mundo. Essas situações, elas são fatos. Então você precisa separar a sua emoção dos fatos para você conseguir conduzir isso. E você vai precisar chegar no momento de ter uma conversa com essa pessoa. E se você trabalha no home office ou você trabalha no presencial, é muito importante que seja uma conversa cara a cara, né? Que seja uma reunião ali individual online ou que seja uma conversa mesmo presencial. E você vai ter que chamar essa pessoa para conversar. E só essa chamada muitas vezes a gente já sofre, né? Nossa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conduzir isso? Então a minha sugestão é você conversar com essa pessoa, pedir para falar com ela que você gostaria de promover algumas melhorias em relação a algumas conduções que você está realizando e você quer compartilhar com ela algumas ideias, algumas coisas. Não adianta logo o assunto em questão, porque você pode causar ali a pessoa já chegar muito reativa. Você pode falar sobre o tema, falar sobre a condução das reuniões, por exemplo, mas não sobre o fato do que te incomoda em relação a essa pessoa, tá? Quando você chegar nesse momento de conversar, uma sugestão muito importante, e é uma coisa que eu sempre conduzi ao longo da minha vida em conversas, geralmente difíceis ou não, tá? Eu nunca começo falando no sentido de já expor os meus argumentos, já chegar com as coisas que eu preciso compartilhar. Eu sempre começo deixando a pessoa falar. Essa escuta, ela é fundamental, até para que você argumente, que você concretize os seus argumentos de uma maneira muito mais assertiva e você consiga ser entendido pela outra pessoa. Então, ao invés de já chegar ponderando tudo que está me incomodando, eu faço uma abertura, né? Eu faço uma introdução sobre o tema, mas eu deixo a pessoa falar. Como que eu faria uma introdução sobre o tema nesse tipo de situação? Olha, Amanda, tudo bem? Eu tenho conduzido algumas reuniões e eu acho que essas reuniões elas não estão tão produtivas como elas poderiam ser. Eu não sei se é essa condução, eu não sei se é a periodicidade. Eu queria muito te ouvir em relação ao que você acha das reuniões, como que você acredita que essas reuniões poderiam ser melhor com a colaboração de cada um, como que você acha que você poderia colaborar e a gente também colaborar para essas reuniões serem cada vez mais produtivas, porque é muito cansativo a gente ter reuniões que não são eficientes. Você disse que as reuniões não estão indo bem e que você quer ouvir a pessoa. Então, você dá a oportunidade para essa pessoa trazer o ponto de vista dela logo. Então, ela pode te trazer, por mais que você ache que é só ela que está errada, ela pode te trazer pontos importantes, que vão ajudar você a conduzir da melhor forma. Ela pode, por exemplo, compartilhar com você que ela está sempre em reuniões e que ela não consegue tempo entre uma reunião e outra. Que essas reuniões estão prejudicando a execução dela. Que ela acha que essas reuniões realmente não colaboram com o que ela precisa fazer. Então, muita coisa pode ter aí. É claro que isso não justifica o comportamento dela, mas vocês podem trazer fatos para vocês chegarem em soluções. Então, por mais que você acredite que a outra pessoa está errada, comece escutando a pessoa. É muito importante. E depois de ouvir essa pessoa, você vai conseguir trazer no contexto aquilo que está te incomodando. Você vai entender aquilo que a pessoa vai falar e você vai trazer aquilo que te incomoda. Lembrando, não é um ataque pessoal. Você tem que ter muita calma para falar e você não pode atacar outra pessoa. Mas sim, você tem que ser incisivo. As pessoas, elas confundem isso. Elas acham que elas têm que ser doce demais, porque elas, não, eu não quero causar nenhum problema. Você tem que ter o tom correto para falar cada coisa. Se é um assunto sério, você precisa ter um tom sério. Você não pode virar para a pessoa e falar sobre incômodo em relação à falta de comprometimento dela. Falar, olha, eu sei que não é culpa sua, eu sei que você não gostaria de fazer isso, mas poxa, é tão chato quando você chega tarde na reunião, você não está passando o recado, você não está passando a seriedade que precisa. Mesmo que você não seja grosseiro, o tom precisa acompanhar a criticidade daquilo que você precisa falar.
Então você vai virar, olha, Amanda, eu entendo todos os pontos que você está falando. Eu já anotei aqui, inclusive, tem muita coisa que dá pra gente repensar, dá pra gente rever. Mas eu queria compartilhar com você também a minha visão, o que que eu acho que a gente também poderia olhar que não está sendo conduzido da melhor forma. Por mais que a sua agenda esteja muito cheia de reuniões, isso é um ponto bem importante, a participação, quando a reunião acontece, quanto menos a gente se compromete com ela no sentido de entender por que a gente está ali, mais difícil é para essa reunião ser eficiente, então mais cansativo isso se torna e muitas vezes a gente tem que realizar ainda mais reuniões. Então, hoje você acaba atrasando para as reuniões, algumas reuniões você atrasou, por exemplo, essa reunião e essa reunião. A gente teve que retomar o ponto quando você chegou, então a gente precisou rever o que a gente já tinha falado. Isso também causa impacto na agenda de outras pessoas. E além disso, os pontos que você deveria já chegar com eles formatados, organizados para compartilhar, eles nem sempre estão assim e acaba que a gente não consegue tomar decisões que seriam necessárias. Você expôs tudo o que você precisa e você pode também falar como você se sente. Então, você pode falar, olha, eu sei, eu também estou em muitas reuniões, eu também estou sobrecarregado, isso acaba me deixando chateado, porque a gente não consegue evoluir, a gente fica no mesmo ponto, então a gente precisa tentar resolver isso. E você já traz uma proposição, isso é a parte mais importante. Vocês estão nesse cenário, esse cenário está incômodo, qual que é a sua proposição em relação a isso? É rever a periodicidade das reuniões, tentar ajudar para enviar os insumos e as informações que você precisa que essa pessoa se comprometa com mais antecedência ou em um outro formato. Então vocês precisam entender qual que é a proposição para chegar numa solução, para que vocês se entendam e para aquilo poder realmente ser resolvido. Gerenciar conflitos é uma coisa muito difícil porque geralmente a gente quer ter razão. Geralmente a gente quer sair dali com o endosso daquilo que a gente já pensava, com aquilo que a gente já tinha certeza. E se você chega com esse pensamento em uma conversa dessa, você já vai chegar perdendo. Você precisa chegar, eu tenho um ponto de vista, eu tenho os meus pontos para compartilhar e eu quero ouvir outra pessoa para que a gente consiga chegar num lugar comum. Então, gestão de conflitos nada mais é do que você ter a habilidade de expor as informações, expor o contexto para que vocês juntos cheguem num lugar comum que seja melhor para todo mundo.